Boa tarde a todos. Hoje nós vamos embasar o nosso momento aqui à luz de uma das parábolas do nosso Mestre Jesus, que é a parábola do semeador. E convidamos a nós todos, porque a mensagem de Cristo ela é muito aberta. Ela nos permite encaixá-la em qualquer viés que naquele momento nós quisermos priorizar. Quando falamos em priorizar, não estamos falando de nível de importância, mas é o olhar que naquele momento estamos juntos tentando trabalhar. Então nós pediríamos a todos nós para encaminhar esse conteúdo que o Mestre nos traz para a questão do produto mediúnico, que é o que todos nós produzimos e produzimos de forma ininterrupta. Não há um momento que estejamos fazendo produção mediúnica e um momento em que não estejamos. Como todos somos médiuns e todos existimos em espírito, de forma ininterrupta, vibrações o espírito produz de forma ininterrupta, e interações com todos também de forma ininterrupta. Aí a gente percebe que o produto mediúnico é uma produção que não para. Dormindo estamos fazendo produto mediúnico. Imagina quanto produto mediúnico fazemos dormindo. Primeiro de nos regenerar. E o sono tem essa qualidade maravilhosa. Um momento em que gastamos muito menos energia e podemos ali, além de restauro, alcançarmos, através dos encontros que fazemos conosco mesmos, mensagens subliminares que não só nós acessaremos nossas jazidas de informações e produziremos pensamentos que nos levem a alcançar algo que não tínhamos alcançado ainda, isso é o subliminar, por estarmos ali em repouso e num nível de certa tranquilidade, fazemos melhores interações com nossos pares espirituais, encarnados e desencarnados, fazemos diálogos, alcançamos algo que não tínhamos alcançado através das informações que nessas somas fazemos e acessamos produtos, acessamos a capacidade, construímos a capacidade de produzir algo que não produzíamos antes. E quando falamos em produzir na casa espírita, é dentro do princípio de que tudo o que nós vemos, tudo que nós percebemos, sentimos, vemos, apalpamos no mundo material tem raízes no espiritual. Tem raízes, tudo que vemos, conseguimos perceber, sentir, querer, avançar, etc. No contexto material, tem raízes no imaterial, que é aquela dimensão em que nós não enxergamos com os olhos da matéria, não ouvimos com os ouvidos da matéria, não sentimos com a sensibilidade da pele, mas sentimos com a sensibilidade do espírito. E somos capazes de alcançar informações que não alcançamos na hora que estamos ali no intenso trabalho na ordem material. Isso não quer dizer que nós espíritas desvalorizemos o trabalho na ordem material. Nós o temos, enquanto encarnados aqui, ele é de igual importância. O valor dele vai se dar em função de que olhar eu faço
e qual é a qualidade do produto mediúnico que eu produzo com esse trabalho e como eu distribuo o fruto desse trabalho. Porque se nós estamos falando em trabalho, nós estamos falando em produto mediúnico. A casa espírita de hoje, ela tem o dever de desmistificar produto mediúnico. Primeiro, colocando com relação a quase aqueles que já fizeram alcances maiores. Aí era o senhor Chico Xavier, o senhor Divaldo Franco, o senhor Mauri Rodrigues da Cruz, Jesus Cristo num padrão bem mais alto, o irmão Gandhi e etc, etc. Até bem pouco tempo, víamos como médiums só essas pessoas que faziam percepções maiores e víamos como produto mediúnico quase que era restrito àquilo que era processado dentro de uma casa espírita. No momento que os espíritos foram conseguindo, graças a Deus, encontrar em nós uma plataforma de percepção, de conhecimento, de abertura, que permitiu a eles irem nos informando que todos são médiums, não há o não médium, cada um traz a faculdade mediúnica que ele, ao longo de sua caminhada evolutiva, foi conseguindo produzir, que essa faculdade mediúnica, como tudo no universo, é em movimento, é crescente, e isso permitiu a eles nos tocar mais, e eu diria, nos convidar a ter mais cuidado na nossa caminhada com o que estamos fazendo. E que o fazer, o primeiro e o maior fazer, começa lá no nosso imaginário, porque senão também a gente começa a colocar o fazer só na ordem material. E essa não é a proposta do século XXI, do Espiritismo no século XXI. Lá no nosso imaginário, todos trazemos um imaginário que nos permite fazer não só as percepções que nós fazemos por sermos espíritos, mas somos capazes de, com o imaginário, criar ideias. Que é uma produção. Gente, a gente quando coloca assim, parece que está uma coisa depois da outra, mas é porque não tem como a gente falar tudo juntinho, porque o ideal seria a gente ter recursos já para trazer esses elementos interconectados. Eles acontecem em um tempo só. Estamos aqui com o nosso imaginário, idealizando, porque o imaginário nos permite o ideatório, e nesse conjunto de elementos que vamos vendo, catalogando com o saber que já alcançamos, nós vamos, com as ideias, produzindo pensamentos. Isso aqui é uma coisa de mão dupla, né? Pensamento e ideia estão juntos, sendo produzidos, nos movendo para ações. Nesse movimento que é viver essa caminhada maravilhosa espiritual, nós vamos, nessa capacidade interativa que o Criador nos permite sermos partículas onde todas se comunicam com todas. E até isso é muito bom que os espíritas acordem. Queiramos ou não, nos comunicar com o Espírito que sabe muito mais do que nós, nos comunicamos porque somos cósmicos e filhos de um mesmo Criador que concedeu a todos inteligibilidade e capacidade de interação. Mas se eu resolver não querer comunicar com o outro que sabe menos do que eu posso saber que vai ficar só na minha vontade de não comunicar. Eu vou comunicar
porque ele é filho do mesmo pai que eu, somos irmãos, vibramos no mesmo cosmo. Ele vibra as frequências dele e eu as minhas. Disponibiliza as frequências dele e eu as minhas. E elas todas se encontram, e é baseado nisso que nós podemos falar em evolução. Como seria para o Espiritismo dizer que ele é evolucionista, que tudo no cosmos está em evolução, que tudo evolui, que tudo muda, que tudo melhora, se eu só me comunico com o que sabe mais. E o que sabe menos eu taxo de espírito do mal, espírito obsessor, espírito... Até isso os espíritas conseguiram. Copiar conceitos de outras religiões, trazer para dentro do espiritismo, na época por insapiência, e agora a nós cabe o dever, como nos pediu o irmão Kardec. Ele solicita que os espíritas contextualizem a doutrina espírita à luz da ciência, da filosofia, na medida que a evolução fosse acontecendo, para que nós possamos construir uma fé racional e sustentável, que nos sustente em qualquer momento. Isso está nas obras do Kardec e em vários momentos, às vezes com palavras diferentes, mas o convite dele está. Isso para nos mostrar que nesse universo de interações e de comunicações, nós vamos permitindo, com o pouquinho que já aprendemos, que irmãos nossos que ainda não aprenderam aqueles saberes que já sabemos, sejam semeados e possam trazer para o liminar o que está subliminar. Está lá, só o embrião. E aí com semeadura e semeadura e semeadura, ele traz para o liminar, que é nós todos, esse ele aí, nós. Do liminar, vai num crescente sempre, porque até aqui também esteve num crescente. Porque nós ainda estamos tão herdeiros do pensamento clássico, linear, que a gente é capaz de pensar que o subliminar existe num estágio só, num grau, e que surgiu de não sei onde. Não. No nosso subliminar hoje está o fruto da evolução que conseguimos fazer desde que éramos a subpartículazinha cósmica. E que fomos nos combinando elementos, e nesse movimento de leitura cósmica que todas as partículas são inteligentes, trazem a capacidade de, inclusive, gerar seus campos. Imagina, você pega qualquer uma partícula, podemos moer qualquer mineral aí, vamos pensar no mineral que a gente pensa que é morto, né? Então olha para vamos pensar, quando olhamos para um pedacinho de pedra desse, né? Será que concebemos a vida que está aqui? Se eu moer essa pedra, moer, e chegar lá nas unidades básicas que constituem seus átomos, e puser no microscópio, o que nós vamos ver? Uma beleza de produções de energia à custa do movimento atômico, e os elétrons, e os prótons, e os nêutrons ali trabalhando.
de forma inteligente, porque tudo tem, todos escrevem, vamos chamar de rotas, suas rotas específicas. Nós, cada um de nós é uma identidade, não por milagre e nem por castigo, porque assim é o cosmos, organizado, onde tudo tem uma identidade. Ouro não vira prata. Você pode moer, vai moer. Eu tive o privilégio de trabalhar com química, eu acho uma bênção. Uma bênção ter um momento dessa última encarnação minha, eu ter tido a oportunidade de vivenciar as experiências nos laboratórios e ver os sobretudo, movimento, produção de energias, como cada um tem suas amplitudes, que é o mesmo que acontece conosco. Especialmente estamos tentando trabalhar esse tema para que nós possamos efetivamente compreender para valer, sermos convictos na história da evolução, que estamos em evolução e que não estamos porque Deus permite que Nájila amanhã vire uma pessoa melhor, mais sábia e mais competente, inclusive para trazer conteúdos e não fique com muita falácia. Não, é porque todos os senhores estão me semeando. E todo o cosmos está me semeando. E nós estamos sempre anexando informações novas, melhorando o nosso acervo, compondo melhor nossas jazidas. E aquilo que era subliminar, ou seja, estava abaixo das minhas possibilidades de um fazer, nesse movimento de semeadura, vamos alcançando a capacidade de fazer. O nosso grande cuidado é saber olhar o que, com a nossa aquisição que já fizemos, o que devemos fazer. E para isso é que todos os espíritos orientadores e todos os bons professores e bons pais estão nos convidando a saiba se colocar no seu lugar. É autoconhecimento, né? Lá no Matão, do Vale do Jequitinhonha, a palavra autoconhecimento nem existia. Mas existia, você não sabe se colocar no seu lugar, não? Olha com quem você está andando. Me deixa ir em tal festa. Essa festa é para você, por acaso? Você já viu como é que essa família vive? Convidando a autoconhecimento. Saber se colocar. Saber se encaixar. Saber receber semeaduras. Que semeadura que você vai receber lá? E a linguagem é bem direta. Lá neles, não é essa coisa de ficar floreando muito, não. Com o que você vai chegar na cabeça aqui amanhã? O que vai estar na sua cabeça amanhã quando você voltar desse lugar lá? Desse ambiente que você está querendo ir? Aí pronto, acabou o convite ali. O pedido ali já morreu e já vamos pensar em outra coisa. Busque outra programação. O que eles estavam dizendo, e os mais letrados e acadêmicos, o que você vai trazer de volta desse lugar, não é só o que vê com os olhos, que sente, escuta com os ouvidos, é o que na soma com aquele lugar ali, com aquelas frequências, com aquelas informações, com os jeitos e trejeitos, na soma, o que vai vir do subliminar para o liminar. Porque trazemos no subliminar o que já está pronto para melhores momentos, para se expressar para melhores momentos. Mas também nós trazemos o que a gente antropologicamente,
ainda não conseguiu enviar para o existente em repouso, o Espiritismo trabalha, que é colocar para a não expressão, colocar para a não ação na ordem prática do Espírito, jeitos, trejeitos, fazeres que já fizemos quando éramos menos evoluídos do que somos, mas que já alcançamos que não é bom. Mas como o Espírito não perde nenhuma informação, ele não perde nenhuma experiência, faz parte de um acervo que os Espíritos denominam de existente em repouso. Ele está em repouso no sentido de não expressão, na medida que conseguimos fazer o nosso cuidado na autoadministração, através da autoadministração, do autocontrole, para irmos construindo a cada instante, atualizando a cada instante nosso autoconhecimento, e nos conhecendo, nós vamos fazendo nossas escolhas. Pelo que conheço de mim, percebo que a humanidade, todo o cosmos já investiu muito em mim, isso não é para mim mais. Com toda humildade, não é para mim. Não é para mim roubar. Já tem que estar no meu existente em repouso. Convictamente afirmo que não é para mim preguiça. Deixar no meu existente em repouso. Tá aí. Qualquer hora que eu folgar os cintos, permito que ele saia do subliminar, venha para o liminar, e quem sabe eu passe a fazer expressão daquilo. E Cristo, ele é cuidadoso em nos permitir as informações, primeiro porque Cristo, ele tem uma sapiência para trabalhar uma mensagem que é aberta. As parábolas são poucas palavras para conteúdos que precisamos desdobrar. E nós vamos para a do semeador, que é o que nós todos somos. Não estamos falando que é só nós. Eu sou semeadora, estou sempre semeando, estou sempre fazendo, eu estou sempre cuidando, eu não cuido de mim porque só vivo para cuidar dos outros, porque eu não descanso nunca, porque tenho que trabalhar muito, porque cuido dos outros. Isso é horrível. Porque isso nos mostra um olhar muito em viés. É um viés onde a pessoa só está enxergando o que ela faz, ela não está enxergando o que ela recebe. E é triste isso para ela, porque isso é desvitalizador da pessoa. Isso não é triste, não é só porque ela fica sendo antipática, não. Desculpa a expressão, mas fica. Cristo vai nos dizendo que o semeador está semeando. Vou ler a parábola, e é para nós pensarmos nesse contexto das semeaduras, do subliminar, ou inclusive ter a aceitação de fazer semeaduras que vão ficar no subliminar de nossos irmãos, para um dia expressar. Porque se nós falamos em evolução, nós estamos falando disso, de semeaduras que faremos, que ficarão no subliminar daquelas criaturas. Um dia, na caminhada, ela vai recolhendo semeadura de outro, de outro, de outro, de outro, e aquele terreno que ela era um terreno arenoso, areia pura, mineral, não tinha material para que aquelas sementes nossas fecundassem. Aquela semente ficou lá,
Aí chega a semeadura dessa, chega da outra, da outra, da outra, da outra, da outra. O terreno se torna fértil e a semente um dia fecundará. Como nós não nos vemos como médiuns para valer e, portanto, não nos vemos como missionários, porque a gente atribuiu que médium e missionário são alguns e não nós, nós nos damos, infelizmente, a infelicidade de nos cansarmos de sermos semeadores. E a questão é que, semeadores, nós seremos sempre, estaremos sempre convivendo com semeadores. Num universo, num cosmos, que vive intensamente o processo da complexidade, ou seja, quando falamos em semeadores, nós não estamos dizendo também que quem me semeia é só quem aparentemente sabe mais do que eu. Todos são semeadores, uma vez que todos são médiuns. Por que todos são semeadores? Eu estou lá até pensando, 72 anos, eu agora posso trabalhar menos, eu vou diminuir minhas ações e tal. Aí reencarna na família uma pessoa, um espírito, que precisa de cuidados do conjunto ali, espírito, perispírito, corpo físico, que é o bioquímico, precisa de mais cuidados. E vai requerer mais trabalho da minha parte, como partícipe daquela família. Veio para me semear um novo momento e dizer: tome seus minerais, tome suas vitaminas, faça sua alimentação de qualidade, tome seu sol, faça sua caminhada, seus alongamentos, seus exercícios respiratórios, revigore, porque você ainda tem muito para oferecer. O mundo investiu muito em você, você tem para oferecer. Vai lá. Tem que dar retorno. Está semeador. Hã? É um semeador. Tem que dar retorno. Hã? Tem que dar um retorno, né? Tem que dar o retorno. Você está ali caminhando pela rua, distraída, com seu celular na mão, de não sei quantos reais, sempre mais caro do que precisaria, porque a gente quer sempre uma coisa melhor. E alguém passa e te dá um baita susto, quase leva seu celular. É um semeador. Acorda, olha o mundo que você está. Para de ficar na rua com esse celular na mão aí. Entra pelo menos numa loja, num bar, entra em qualquer lugar que você conseguir, faça a sua ligação bem rápida e saia. Semeador, está te semeando. O Espiritismo, com a Casa Espírita, através da Casa Espírita, está nos convidando para fazer o melhor olhar. Porque quando Cristo nos coloca aqui do semeador, ele não restringe. Vou ler e vamos pensar juntos. E Cristo nos falou de muitas coisas por parábolas. E uma delas ele disse: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em local pedregoso, onde não havia profundidade de terra, e a semente logo nasceu. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raízes profundas. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Uns grãos renderam 100 por um, outros 60 por um, e outros 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Primeiro vamos fazer um olhar de que em nenhum momento ele disse que houve trabalho perdido. Então, só o fato do semeador ter semeado,
ele já fez o seu produto mediúnico. Que é o que trabalha se reverte, né? É claro que nós vamos sempre fazer as melhores análises e buscar sempre nos alocar nas frentes de ação através da nossa capacidade de trabalhar para que ele seja produtivo, porque o atendimento à humanidade vai ser muito maior se ele for produtivo na linha do melhor e do maior raciocínio e aplicação da nossa alma, nosso sentimento de amor à humanidade. Mas imagina quando nós jogamos uma semente e ela não germina, porque está na beira da estrada. Eu não tive o melhor bom senso de procurar semear na melhor terra e não na beira do caminho. E eu semeei na beira do caminho e deixei lá exposta. E a primeira gaivotinha que passou se alimentou dela. Deixei de fazer produto mediúnico nessa semeadura, porque a gaivota passou e comeu e a semente não deu outras sementes. O produto mediúnico está feito. A ave se alimentou. Hã? A ave se alimentou. A ave se alimentou. Não teve o 100 que poderia, aquele 1 que ela comeu, ter se reproduzido em 100 e mais aves comerem, e é isso que Cristo vai nos mostrando, mas algo foi feito. Por isso que diz que a semeadura é livre, mas a colheita é puxada. Isto, nesse processo de semear, o que ele nos convida aqui é: procure o máximo de bom senso. Porque assim como você pode semear no leito de uma estrada, que a semente não vai sofrer nem cobertura de terra para ela germinar, e daí vai ficar 1 grão por 1, porque quem se alimentar desse grão, alimentou só do que você jogou ali. A sua intenção foi boa, mas o produto foi menor do que poderia, porque não houve a melhor análise. Cristo é fera. Daí ele diz que a outra, nessa semeadura, que o semeador saiu, ele semeou no meio de um espinheiro. E o espinheiro são plantas que elas crescem atracadinhas uma na outra. O sol não chega lá embaixo o suficiente para que o que a gente jogar no meio daquele espinheiro, por gravidade a semente vai descer. Ela vai descer. Vai alcançar o solo? Vai alcançar o solo. Se aquele espinheiro está existindo ali, é um vegetal, aquela semente também vai germinar. Mas o espinheiro vai deixar crescer? E às vezes nós investimos em semear em espinheiros sementes maravilhosas. Não quer dizer que não tenha função, mas nós vamos ter que fazer a semeadura já sabendo, eu estou fazendo a semeadura, porque mesmo que não venha a produzir o que eu gostaria que produzisse, está semeado. A ideia ficou ali. O conceito ficou ali. Um dia vai germinar. Por outro lado, nós precisamos saber fazer o que os espíritos nos convidam a fazer, que é a tal da análise crítica. Para que nós não nos desestimulemos. Nós mesmos.
por falta de análise crítica, por falta de o melhor raciocínio possível, tem que juntar sempre o cérebro e a alma, o cérebro e a alma, porque afinal nós estamos aqui, estamos na Terra. E quando Deus nos permitiu chegar à condição de um cérebro com zilhões de células, com várias seções, vamos chamar de seções, com várias seções, com autonomia para funções específicas, que juntas conseguem produzir o melhor resultado possível, mas ele está sob a nossa tutela, esse cérebro, ele não existe sozinho. Ele existe sob a tutela da nossa espiritualidade. O cérebro de um porco existe sob a tutela da espiritualidade daquele porco, que estão sob os cuidados de alguém que é o seu gestor. Senão vocês iam me dizer, mas e aí, e os animais? A mesma coisa que nós, guardadas as devidas proporções. E quer dizer para os senhores que eles também semeiam entre si, se rebelam com relação aos semeadores entre si, nas manadas lá, se organizam e cabe ao gestor ir harmonizando essas organizações deles. Nós já estamos com autonomia para fazer nossas organizações, para planejar nossas semeaduras. Às vezes nós nos desgastamos porque nós gastamos o nosso potencial exageradamente, querendo que de uma vez aquela pessoa alcance o que queremos, e a semente que temos na mão ali para ela já produza 100 para uma, com uma fala, ou uma reunião, ou isso ou aquilo. Não, nós vamos ter que, para chegar no 100 para uma, nós vamos ter que passar, nós vamos ter que vencer a beira do caminho, vai ter que vencer o espinheiro, vai ter que vencer o pedregulho e a falta de profundidade de terra ali, para aquele irmão alcançar uma condição que numa linguagem bem bonita é chamada de ecúmena. O ecumenismo é muito bem estudado hoje, né? A terra apresenta, graças a Deus, propriedades altamente ecúmenas, mesmo deserto, desde que queiramos investir tempo, trabalho, fé, esperança, para que ele se torne ecúmeno. Se alguém aí já trabalhou em meio rural e precisou fazer restauração de solos, sabe do que estamos falando. Que é incrível perceber o quanto existe mesmo de capacidade para ser ecúmena a Terra no nosso planeta. Mas a gente vai ter que investir trabalho, paciência, dedicação, estudar para buscar o que tem que fazer, como conduzir a água, como fazer para reter esse material que a gente está permitindo que acumule ali através da não degradação do mato e da floresta que vai crescendo e das folhas que vão descendo da parte mais alta para mais baixa, como reter para que as sementes caiam e efetivamente germinem. E com irmãos nossos, nós viveremos essa realidade o tempo todo. E nós temos que ter cuidado, porque quando reencarnamos, graças a Deus, como já reencarnamos em grupos familiares, e a gente ainda não está conseguindo separar o que é igualdade e o que é igualitarismo. A gente quer fazer igualitarismo. A gente quer vivenciar a prática do igualitarismo. Se eu tenho 4 filhos e eu
procurei as mesmas escolas, as mesmas condições, o mesmo isso, o mesmo aquilo, tem que ser igual. Isso é igualitarismo. Igualdade, nós apresentamos algumas poucas igualdades que nos sustentam nas muitas diferenças. E estaremos semeando todos os dias. É frente a muitas diferenças e poucas igualdades. Igualdade, todos nós queremos ser felizes. É uma igualdade. Todos nós reencarnamos um dia aí e vamos desencarnar. É igualdade. Todos nós temos os nossos equilíbrios aqui móveis. E segundo os espíritos, no polissistema espiritual também. Que a gente tem uma ilusão que vai desencarnar e que a gente vai ficar quase que flutuando no mar de igualdade, que a gente vai ser um igual a não sei quem, a todos. Não, estaremos lá com nossas desigualdades, integrando frentes de trabalho e atuando aqui na Terra frente a outras desigualdades e fazendo o que Cristo nos coloca na parábola do semeador. Semeando. Algumas sementes produzirão 0 para 1, mas farão o seu curso cósmico de benefício. Quando uma semente morre lá dentro do espinheiro, ela deixa o seu residual para compor, para virar adubo. Quando o passarinho passa na beira da estrada e come, ele se alimenta, dejeta depois, solta penas e vai compondo. Oi, pode falar, querido. Ele planta de novo. Isto Aquela semente que ele isso vai dar vida para ele. Com bom solo. Isto vai dar vida para ele que comeu. Ele vai recolher outra semente lá na frente e vai semear em algum lugar. Mesmo recém-encarnado. O recém-encarnado ou desencarnado? Desencarnado. Desencarnado? O recém-desencarnado, quando ele ainda não alcançou a condição de estar num certo equilíbrio, a ponto de já fazer suas opções de integração em equipes de trabalhadores, ele está sob a tutela de equipes espirituais de orientadores. Ele tem a sua liberdade de ir, vir, permanecer, ficar, mas com a tutela e orientação de outros espíritos, para que ele faça o melhor aproveitamento em qualquer instância que ele estiver ali. Aquele conceito de espírito desencarnou só porque não era bom, não era isso, não era aquilo, aqui na Terra vai estar quase que jogado na penumbra, segundo os espíritos orientadores, não é uma verdade. É mais obra de romance, que tem seu valor, porque nos convida a um cuidado maior, etc, etc. Mas não como descrição de realidade. Que na realidade, todos os espíritos, todos têm direito à recepção no momento do desencarne, orientação no momento do desencarne, acolhimento no desencarne e pós-desencarne, orientação, instrução e inserção em equipes de trabalho. Que inclusive ele tem o direito de escolher dentro dos seus talentos. Onde ele quer atuar e em que áreas ele quer atuar. Por exemplo, você é professora e gostaria de atuar em escola, ou então você foi professora nessa encarnação última, da qual desencarnou, e você ainda não processou bem essa experiência, não foi feliz nela, não processou bem, não fez boas sínteses ainda. Você tem direito de acessar na sua jazida de conhecimentos qual área você quer ir na próxima encarnação
e começa a se preparar para um projeto encarnatório naquela área, naquela região. Primeiro é pela língua, segundo os Espíritos, em que língua eu quero reencarnar, porque é importantíssima a língua para a gente compreender nossa caminhada, fazer nossas comunicações com nossos pares ali. Escolhe a língua, depois da língua escolhe o país, escolhe a região do país que quer ir, por último, por frequência entra numa família. O conceito de, eu reencarnei filha dela, porque na outra vida fomos assim, fomos assados, nos acabamos, dilaceramos e agora estamos juntas. Eles nos perguntam quem seria Deus se permitisse que alguém que já está em profundas desavenças, que não teria superado, reencarnou por isso, vai se juntar de novo. Mas o processo de reencarnação é muito demorado? Depende do espírito e depende do capital de vida naquele planeta onde a senhora está fazendo parte. Segundo os orientadores, é o mínimo tempo que um espírito leva para reencarnar, o tempo em que todos os pares encarnados que estiveram com ele aqui já tenham partido, já tenham ido para o polissistema espiritual. Segundo ele, se a gente reencarna no meio onde vamos encontrar pessoas com as quais estivemos reencarnados no período anterior, nós podemos suscitar memórias que estão ali no existente em repouso para ser administradas. Nós suscitamos e aquilo pode gerar instabilidades e baixo rendimento, aproveitamento nesse novo projeto encarnatório. Por exemplo, agora, o capital de vida no planeta aqui avançou bastante, está em média de 90 a 100 anos, né? Sim. Nós levaremos mais ou menos isso para, na melhor das hipóteses, mais ou menos isso para reencarnar. Que é quando as pessoas que estiveram comigo aqui já terão ido. E não inclui nem só os que estão na minha faixa etária, não. Por exemplo, meus netos. Meus netos estão chegando agora. Eles já terão partido quando eu reencarnar. Porque imagina eu encontrar um neto meu que, por ser a vozinha que deixava tudo, estraguei o projeto encarnatório dele. Mas não tem vozinha que faz isso? Permite tudo depois. Onde ele vai parar? Não sei se respondeu bem a pergunta da senhora. Sim, muito obrigada. Se lermos romances, não é essa informação não, tá, gente? Porque o romance ele não tem compromisso com realidade. Romance é uma linguagem figurada para convidar as pessoas a pensar no polissistema espiritual, que existe o depois, mas tem essa possibilidade de repente, uma família, você reencarnar na mesma família, né? Ter a possibilidade tem, segundo os espíritos, remota. Porque numa mesma família, nós aprendemos muito uns com os outros, e quando desencarnarmos, nós poderemos, com aquele aprendizado que fizemos juntos, eu ir para a Patagônia chilena, você ir para o Canadá, e nós estaremos veiculando o que aprendemos juntas numa outra comunidade, para outras pessoas, outras culturas, porque a evolução é esse movimento. E que o cosmos é inteiro em torno de produtividade. Eles têm uma preocupação enorme com o fato de nossa cultura estar trabalhando de forma precária produtividade. Em todos os sentidos, produtividade no trabalho, produtividade na família, produtividade no nosso processo de fé, né? O que eu produzo com o meu processo de fé? Que produtividade estou fazendo, por exemplo? Não sei se respondeu bem. Segundo eles, em geral, não há a escolha
da nossa parte de querer ir para a mesma família. É coisa de romance também. Importante sabermos que família espiritual, nós sempre estaremos numa, tá? Nós estamos falando aí, no que eu respondi à moça, e até tenho o dever de clarear, nós estamos falando de família biológica. Eu sou o exemplo de alguém que teve uma irmã tão maravilhosa que seria injusto eu reencarnar com ela de novo. No sentido de trabalho, de impulsionar, ensinar a estudar e cobrar, e no bom sentido. E quando precisava, ela ameaçava, nunca cumpria as ameaças. Era sempre para me empurrar para diante e tal. Uma criatura dessa agora precisa semear outras pessoas, e eu, com os insumos que eu construí, com essa ajuda maravilhosa dela, ir para outras comunidades e ajudar ali na construção da cultura. Porque em matéria de família espiritual, estamos juntas. Nós não separamos. Nós estamos falando de reencarnação. Tá? Infelizmente o tempo acabou e o tema não.